No vídeo de hoje, iremos falar sobre combate à violência doméstica contra a mulher. O silêncio, a fala. Um relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no início do mês de junho deste ano, aponta que os casos de feminicídio no Brasil cresceram 22,2% entre março e abril, justamente os primeiros meses da quarentena. A violência doméstica sempre existiu, mas agora, com muitas mulheres confinadas em casa com seus parceiros, que são os seus principais agressores, a situação se agravou, já que para elas fica ainda mais difícil a denúncia. Apesar de ser necessário manter o distanciamento, não podemos nos distanciar desse problema. Precisamos estar atentos a qualquer sinal de agressão contra vizinhas e familiares. Por isso é importante que todos conheçam os canais de denúncia. E para falar deste tema, convidamos Regina Célia, vice-presidenta do Instituto Maria da Penha. Oi, estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Oi, Marcela. Com você, eu sou a Marcela. Oi, Marcela. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Joia. Primeiro queremos agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para falarmos de um tema tão pertinente e importante para a nossa sociedade, né? Ok. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço também essa oportunidade de estar aqui, tendo esse momento, né, tão especial, aniversário da lei, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente falar de uma situação, de dados, falar de uma realidade tão dolorosa para nós mulheres, né? Mas no meio dessa dor, no meio da dor, há muita conquista. Sim, verdade. Caminhamos já muito, temos muito aqui caminhar, né, Regina? É verdade, com certeza. Então, nós vamos abrir a nossa entrevista te perguntando um pouquinho o que você falasse do trabalho, né, do Instituto Maria da Penha. Falar um pouquinho, resumidamente, como é o trabalho de vocês e como é que as pessoas podem chegar até vocês. Pronto. O Instituto Maria da Penha ele tem 11 anos. Nós fundamos em 2009, em julho de 2009. E o Instituto ele surge exatamente para contribuir com aquela parte da lei, né, do preâmbulo da lei, que fala sobre os mecanismos, a criação de mecanismos para prevenir, punir e erradicar. É claro que nós estamos no aspecto da prevenção, e como prevenção a gente está justamente utilizando o instrumento pedagógico. Então, eu posso dizer a você que o carro-chefe, né, do Instituto, nesse aspecto preventivo, é um curso de formação para voluntários na área de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Então, nós temos essa questão, temos também a questão do advocacy, de casos de mulheres que deram entrada na justiça, né, denunciaram, e que precisam da celeridade jurídica, né, para que o seu caso seja resolvido. A gente lembra que o caso da Maria da Penha, ele se torna também singular, porque ela passa 19 anos e 6 meses, né, para fazer com que a justiça brasileira ela tivesse início, meio e fim no seu processo, né? Então, o caso, ele chega, com 15 anos, ele chega nas mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E só depois que chega às mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que o caso começa a ter um movimento significativo até chegar à questão da prisão do Marco Antônio Heredia, não é? Até realmente ter a questão da indenização simbólica da Lei 11.340/06, e essa indenização simbólica é justamente o nome, né, da Maria da Penha na lei,
né? Teve também uma indenização por parte do Estado, que na verdade deveriam ser duas, uma da indenização do Estado do Ceará, não é? E esse ela recebeu, à época, 60 mil reais, e tem do Estado brasileiro, que até então, né, está ainda numa discussão, né, da celeridade, da falta de responsabilidade, né, que houve à época do caso. É bom que se diga também que o Brasil ele foi acusado pela comissão de ser um país tolerante às práticas de violência contra a mulher. E nessa perspectiva da tolerância, o Instituto Maria da Penha realmente trabalha, né, atua para que não haja tolerância, né, a essa cultura, não é, dessa cultura jurídica, né, que existe de tolerância às práticas de violência. E também a gente atua, né, em promover estratégias de facilitar o acesso à justiça, né? Nós temos uma dificuldade do acesso à justiça, né, por parte das mulheres, a voz de uma mulher ainda hoje nas delegacias é uma voz, a narrativa, ela é desacreditada, né, não tem crédito. A mulher, ela vai numa delegacia e ela passa mais ou menos de 45 a 1 hora e 10 minutos repetindo, né, a história, né? Então, se ela passa esse tempo todo, ela tem que repetir. Muitas vezes ela tem que repetir a história, dependendo do volume da história, ela tem que repetir de 5 a 8 vezes a história. E ela repete muito porque existe uma interrupção por parte do agente policial na sua primeira narrativa. Depois a gente tem o policial que fica, depois que ela, por exemplo, ela diz que, se a mulher diz que ela estava no quarto e de repente ouviu um barulho na porta, ele chegando, passando para a cozinha, e ali ele pegou uma faca, né, alguma coisa assim, e aí o agente policial vai, quer dizer que a senhora estava no quarto, e a senhora estava fazendo o que no quarto, né? Que horas foi que a senhora ouviu a porta bater, né? Como é que foi que ele passou pelo quarto? O quarto, ele dá a porta para a cozinha, então ele começa a fazer alguns questionamentos às mulheres, em que muitas vezes elas se atrapalham, né? Então isso causa um certo nervosismo, porque parece que é ela que está respondendo a um crime, né? A forma como eles perguntam é como se ela tivesse culpa, né, que tivesse um crime. Então, o Instituto, ele acompanha, né, muitas vezes a gente acompanha as mulheres e orienta as mulheres, né? Por exemplo, é algo muito chato, às vezes a mulher, ela está sentindo muita dor, dependendo da violência que ela sofreu, mas a gente evita que ela tome alguma medicação que possa promover o sono, né? E depois depor, porque se ela toma alguma medicação para naquele momento depois ela fazer o depoimento, né, da denúncia, logicamente ela vai ficar atrapalhada, né? Ela vai doer, porque ela vai chegar ao sono, né? Então a gente recomenda que ela não tome nada. Depois vai fazer um exame do médico legista, ela possa, se a lesão é no braço, ela tem que mostrar o rosto, ela tem que mostrar todo o corpo para provar que aquele braço, né, aquela lesão faz parte, né, é daquele corpo que faz parte dela. Então, tem algumas situações que a gente precisa orientar a mulher, porque muitas vezes, quando ela é ali registrada no boletim de ocorrência, aqueles autos do processo podem ser alterados e desfavorecer a mulher, né? Desfavorecer, a gente não está falando de uma questão de maquiar ou, não é, de aumentar as provas ou a verdade, não, a gente quer a verdade, mas muitas vezes existe uma manipulação para que aquela verdade daquele fato ele seja fragilizado, seja desacreditado, seja desqualificado. Então, o Instituto Maria da Penha trabalha nisso, e na formação também de voluntários mirins, né, de crianças que trabalham nas escolas, levando o cordel da Lei Maria da Penha e o projeto Homens pelo Fim da Violência, né, que nós também temos esse projeto. Nossa, que bacana, né? Eu queria fazer um comentário
a respeito do que você fala, né? Sim. A situação de tanta exposição e até humilhante da mulher ter que ficar provando. E aí eu fico imaginando, né? Quando é uma violência física, que às vezes deixa marcas, vai fazer um corpo de delito, e ela já fica exposta. Imagina quando é uma violência psicológica, né? Como é que fica para a mulher ter que chegar numa delegacia, né? E de alguma maneira falar como ela sofreu uma violência psicológica. Como que ela vai provar isso? Porque às vezes as mulheres deixam de denunciar. Até porque, muitas vezes até, a mulher, ela leva um certo tempo para identificar que aquela violência é uma violência psicológica, ou violência moral, e que é uma violência, né? E que é uma violência que deve ser denunciada. Então, muitas vezes elas chegam para a gente e dizem assim, ó, mas ele não me bateu, mas ele fez isso, isso e isso. A senhora acha que eu posso ir na delegacia? Né? Então, veja a expressão da pergunta dela. Né? Então, as que vão, né? As que muitas vezes vão à delegacia para denunciar violência psicológica, ela faz todo o relato, como eu disse a você, faz toda a exposição. No final, né? E no final que eu digo das repetições, ele fala assim, mas a senhora tem alguma lesão? Né? Aí ela pergunta como, né? No braço, ou no olho, ou não sei o quê, tal, algum trauma, alguma coisa. Aí ela disse que não. Aí ela disse assim, mas eu soube que a lei, a gente pode denunciar violência psicológica e moral. Ele disse assim, não, pode, mas eu quero dizer para a senhora o seguinte, se por acaso tivesse uma lesão, seria mais célere, é porque a lei não coloca isso, né? A lei não vai colocar isso. Mas se não tiver uma marca, fica difícil o juiz conceder a medida protetiva, veja. Então, tem isso, né? E aí, agora, com essa questão da medida protetiva também, poder também ser cedida pelo delegado, e essa era a grande questão da gente, de nós não queremos que fosse ao juiz, porque os delegados, né, nesse dia a dia, né, do cotidiano da violência, é justamente aqueles que vão dizer o seguinte, ela vem aqui para a gente prender e depois manda a gente soltar. Então, esses delegados que têm essa mentalidade são aqueles que não querem dar medida protetiva. Acham desnecessário, entendeu? Acham desnecessário. E, na verdade, essa violência psicológica, moral, ela não acontece só dentro de casa, mas no ambiente de trabalho. Exato. Mas aí a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela só atua nos casos da sua íntima relação de afeto, né? E é exatamente isso, Marcela, que assim, a gente tem uma preocupação, porque, assim, toda a história da Lei 11.340 é uma história de muita resistência, tanto por parte das ativistas, né, como por parte também daqueles que acham desnecessário a Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha... O Código Penal já contempla tudo, né? Exato. Ainda que ele contemplasse, e, na verdade, aspas aí, ele contempla, mas ele não dava relevância, nem era acreditado, né, no Código Penal, os casos da violência, como a gente citou agora, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, por exemplo, né? E aí o que acontece? A lei, se a lei tivesse assim, de toda, ele coloca assim, que fala sobre os princípios, né? A lei, ela diz assim, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se a lei tivesse, cria mecanismos para proibir a violência contra a mulher, até hoje a gente estava lutando para existir a lei. Porque a grande questão é as pessoas dizerem assim, quem é essa mulher que a justiça deve defender? Veja, então começa a ver aí quem é essa mulher para poder ver se seria justo, aspas aí no justo,
se seria algo de valor, né? Então, por exemplo, a garota, a profissional do sexo lá, no caso, eu estou aqui em Recife, vou falar de Praia de Boa Viagem. Então, a profissional do sexo que está na Praia de Boa Viagem, né? A mulher que a mulher que está no ponto de ônibus, né? A mulher que sofreu importunação sexual no metrô, né? Quem é essa mulher? Entendeu? Então, e por que existe esse desacordo? Por conta da mentalidade que é machista conservadora, né? Então, essa heteronormatividade que infelizmente ainda perdura, né? E perdura hoje. Hoje ela perdura mais tendo uma cara, né? Ela está apresentando mais a cara racista, né? Ela está apresentando agora a cara mais da perseguição religiosa, né? Ela tem, para você ver essa heteronormatividade, ela tem assim as faces e que quando a gente vai ver quem é a mulher vítima de violência, a primeira coisa que algumas pessoas perguntam é ela estava vestida como, né? Ela respeitava, ela era uma mulher de respeito, ela era uma mulher de respeito, né? Ela fez o quê? Ainda se pergunta o que ela fez, né, para que ele fizesse isso. Nunca pergunta o que ele fez, mas o que ela fez, né? Então, é uma lei que, infelizmente, ainda traz discussão. Eu não sei se vocês souberam, em 2018, no Chile, o Chile é a segunda melhor lei, né, de violência contra a mulher, e em 2018, ela é de 2005, tá? E aí ela sofreu uma alteração em 2010, ok? E aí, nessa alteração de 2010, colocou todos, na violência doméstica, colocou todos da família, né? O Código Penal aqui já garante isso, tá? Mas quando você pega a violência doméstica contra a mulher e dilui para todos os membros da família, você enfraquece, você tira o protagonismo, tá? Da violência. E aí, o que acontece? Na do Chile, em 2018, houve uma tentativa terrível de invalidar a lei, não é, de proteção à mulher vítima de violência. Então, ela ia ser totalmente desconstruída, ia ser retirada. E aí, as feministas contaram com o apoio, né, o apoio lá das feministas do Chile, de outros países, inclusive, com uma carta junto à ONU e à ONU Mulheres, para que não fosse permitido tirar. E aí foi uma mobilização muito grande, e aí conservaram. Mas a lei do Chile, por exemplo, ela foi alterada, e essa alteração não trouxe benefícios para as mulheres, tirou o protagonismo das mulheres, entendeu? No sentido da prioridade do acesso à justiça, a qualificação do crime, tantas outras coisas. Ah, legal. É importante, né, você trazer essa informação, porque eu nem imaginava que os chilenos tinham uma lei tão ativa, né? E aí acabou, ao longo do processo aí da história, tentando ser modificado. Exato. Aqui, que a gente continue nessa luta para manter, sim, essa especificidade dessa lei, que eu acho que é muito importante. Até porque a gente vê pelo seu depoimento aí, que você está falando do histórico do Instituto mesmo, e do porquê foi criado esse Instituto, que a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, né? Acho que grande parte das mulheres que sofrem violência realmente é dentro do lar, mas essa violência é muito antiga, né? Mas a gente percebe que houve um levantamento inédito sobre a violência doméstica entre os meses de março e abril desse ano, né? Agora de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, e apontou para que os casos de feminicídio no país aumentaram 5% em relação ao período de 2019. Somente 2 meses, 195 mulheres, né, vítimas de feminicídio. Além desse aumento absurdo de violência, houve também aumento de denúncias em período de isolamento. Então, a gente quer saber se é na mesma proporção, ou se as mulheres são impedidas, às vezes, até pela situação, né, do isolamento, de estar junto com esses maridos em casa.
Como é que fica, né, nesse caso aí? Aumentaram também as denúncias? Não, foi comprovado que em todos os estados, principalmente o mês de março, né, aqui no Recife, a gente começa com as histórias da pandemia e do distanciamento a partir do dia 14 de março, né? Então, durante todo esse período de 14 de março, abril, maio, os números de denúncias decaíram bastante, inclusive até proporcional à medida protetiva, né? Por quê? Porque parece que só São Paulo, parece não, foi só São Paulo que começou, que instalou logo a questão do boletim eletrônico, né? E alguns estados, inclusive, ainda não têm. O nosso, ele começou parte desse registro em maio, e ele completou, de acordo com o modelo lá de São Paulo, em julho, né? Na primeira semana de julho, tá? Então, nós tivemos isso. A gente tem que lembrar o seguinte, o mês de março foi terrível, porque a gente sai eu estou falando a gente enquanto ativista, e também eu vou falar um pouco enquanto política pública a partir do meu estado. Então, você tem um investimento altíssimo de propaganda, divulgação, num período carnavalesco, né? Porque a gente está eu acredito que todos os estados se preparam para isso, enquanto política pública de enfrentamento à violência, no período carnavalesco, né, de atender a mulher, colocar, né, o material de divulgação, e depois a gente guarda um pouco de fôlego, na verdade não um pouco, até muito, para fazer a campanha em todo o mês de março, que é o mês da mulher, né, é o dia, né, mas na verdade acaba sendo o mês da mulher. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a gente chegou junto em carnaval, ainda assim teve um número, não é, agressivo com relação à questão da violência, e aí quando a gente chega no mês de março, a gente só tem a primeira semana, e logo no final da semana do Dia Internacional da Mulher, que o Dia Internacional esse ano foi no domingo, né, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí, no outro final de semana, você já para. Então, o que aconteceu? Um refluxo, né? A gente tem um refluxo porque é o mês que, nacionalmente, é o mês de março, agora no aniversário da lei, em agosto, e nos 16 dias de ativismo, são os 3 momentos de pico de denúncia, né, das mulheres, né? Não sei se vocês observam isso. E o mês de março, então, houve um refluxo. E esse refluxo foi danoso. Por quê? Porque, junto com a história do Fica em Casa, também se divulgou muito que as delegacias das mulheres não iam mais atender, os centros de referência também não, ia fechar, ou então ia reduzir o horário, ia ser só um turno, não é? A gente teria menos pessoas também no exame de corpo de delito, não poderia ir às unidades de saúde de emergência para não ser contaminada. Então, a mulher que fosse ferida, né, que tivesse, não é, com a violência física, ela também não poderia, quer dizer, não foi isso que a política pública divulgou, mas foi isso que foi encaminhado pelos WhatsApps, pelas redes sociais, né, e pelos próprios autores de violência, que começaram a violentar, mas, e depois que violentava, dizia para a mulher, agora vai lá, vice, vai lá para ver se vão te atender, é para ficar em casa. Então, muitas mulheres também ouviram por telefone os policiais dizendo, minha senhora, agora é para ficar em casa. Então, houve também, né, um conflito, e às vezes até penso mesmo que foi proposital, não da pandemia, mas proposital na forma que se passaram as informações